Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Otto de Oliveira Magro, sou professor da equipe de periodontia da Universidade de Iguaçu. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nós vamos gravar mais uma videoaula para servir aí como uma opção para a gente driblar esse nosso afastamento, né, por conta do coronavírus. Espero que vocês tenham uma boa experiência. No final da aula, meu e-mail vai estar disponível e, eventualmente, vamos tentar algumas outras atividades para tentar resolver algumas dúvidas, algumas questões, para a gente poder estar mais próximo, né? Já que esse esquema de videoaula acaba sendo um pouquinho distante, né? Acredito que a gente precise de um pouco mais de contato, certo? Vou aqui compartilhar a tela da aula. Espero que a aula de diagnóstico esteja presente na cabeça de vocês. Nós vamos agora falar do plano de tratamento. Aqui. Bom, vamos lá. Pergunta 1. Planejamento do tratamento periodontal, gente. Agora a gente vai falar do plano de tratamento. Como é que a gente vai estabelecer esse plano de tratamento através das informações obtidas no diagnóstico, correto? Bom, o tratamento periodontal ele é dividido numa fase sistêmica, numa fase associada à placa, quer dizer, associada à causa, uma fase corretiva, onde, uma vez estabelecido o nosso quadro, né, a nossa situação de placas de infecção da nossa situação periodontal, a gente possa fazer terapias adicionais, né, complementando esse nosso tratamento que precisa ser feito antes. E a tão sonhada fase de manutenção, que entenda a fase de manutenção como sucesso periodontal, tá, gente? Sucesso está diretamente relacionado à fase de manutenção. Bom, nosso protocolo de exames, né? Anamnese, exame clínico periodontal, exame radiográfico, exames complementares, foi o que a gente discutiu bem na última aula. Espero que vocês tenham sedimentado bem a importância de cada um deles. A anamnese vai trazer toda aquela informação cultural, né? E toda aquela informação a respeito da saúde do paciente, da medicação que ele usa, tudo isso vai ajudar a gente, não só no diagnóstico, como também para prevenir eventuais situações indesejadas durante o tratamento. O exame clínico periodontal, que vai trazer a maioria das informações a respeito da doença, né, do status da doença no momento. O exame radiográfico, que vai complementar o exame clínico periodontal, porque a gente não vai conseguir enxergar o osso através do exame clínico, né, enxergar as estruturas que estão ali cobertas pela gengiva. O exame radiográfico vai trazer mais algumas informações para a gente. E os exames complementares podem ser solicitados à medida que a gente perceba durante a anamnese, ou durante o exame clínico, ou até durante o exame radiográfico, alguma coisa que precisa de complementação para o nosso diagnóstico. Exame clínico periodontal, nós vamos observar a quantidade de placa, quer dizer, o controle de placa desse paciente, os fatores retentivos que ele tem, que vai ser um foco do nosso tratamento. Nós temos que solucionar isso para conseguir o sucesso. Sangramento à sondagem, que vai dar o nosso sinal de inflamação, vamos registrar adequadamente. Profundidade de sondagem e nível de inserção, que vão dar o grau de destruição tecidual que essa doença já foi capaz de trazer. O envolvimento de furto e a mobilidade dentária, né, que a gente viu na aula passada. Fazer um breve parênteses aqui nessa aula de plano de tratamento. Muitas vezes, o paciente, quando ele chega no nosso consultório, ele não chega com uma periodontite, digamos, com sintomas brandos. Ele não chega com aquela periodontite com sangramento, com alguma sondagem, muitas vezes sim, mas muitas vezes também não. Às vezes ele vai chegar com um grau de emergência, ele vai chegar com dor no seu consultório. Então, aquela etapa clássica de você fazer uma anamnese cuidadosa, essa a gente mantém. Aí depois, um exame clínico, aí fazer às vezes uma profilaxia, uma raspagem, supra. E nesse caso,
a gente vai precisar atuar diretamente na condição aguda do paciente. É preciso fazer uma anamnese inicial, só que essa talvez não precise ser tão detalhada, e a gente cai para resolver a dor do paciente, a questão inicial do paciente, tirar ele da situação aguda. Aí, nesse caso, nós temos as doenças periodontais necrosantes, abscessos periodontais, e alguns abscessos que talvez tenham associação com lesões endodônticas, que também tem que ser diagnosticado da forma correta para que a gente consiga resolver esse quadro agudo do paciente para dar prosseguimento ao nosso tratamento periodontal. Tá? Então, nós temos o abscesso gengival. O que é o abscesso gengival? O abscesso gengival nada mais é do que um abscesso restrito à região do sulco gengival, não há perda óssea, não há bolsa periodontal, muitas vezes causada por um corpo estranho, o famoso milho de pipoca, né? A casca do milho de pipoca que vai ficar ali dentro, o paciente não consegue tirar nem o fio dental, faz um abscesso. Aí nessa região, a gente vai promover uma raspagem, vamos raspar aquela região, na verdade com o intuito de drenar, de tirar da fase aguda. Depois que o paciente para de sentir dor com essa raspagem inicial que a gente faz, a gente dá sequência à fase associada à placa e continua com o tratamento. Mas nesse instante é fundamental tirar o quadro agudo do paciente, que é a causa, muitas vezes, que fez ele ir ao consultório. Certo? Beleza. O abscesso periodontal ele vai diferenciar do abscesso gengival, porque nesse caso a gente já tem uma perda óssea pregressa, uma bolsa periodontal ali. E aí pode ser até também um casquinha de semente, a casquinha do milho de pipoca, pode ser também um cálculo que soltou e ficou ali solto na boca, na bolsa, e fez esse abscesso. Enfim, o paciente está com abscesso ali e nós temos que remover. Temos que solucionar esse abscesso. Nesse momento, é importante a gente fazer a sondagem periodontal, exame radiográfico também é bom, e o teste de vitalidade. Por quê? Qual é o meu objetivo quando eu faço um teste de vitalidade nesse tipo de caso? Eu quero isolar a possibilidade, eu quero excluir a possibilidade de ser um comprometimento do canal U, ser um problema endodôntico. Então, se eu fiz o teste de vitalidade e o dente respondeu positivamente, quer dizer, o paciente sente, ali é o teste térmico, por exemplo, com aquele sprayzinho gelado, a gente coloca lá no algodão, vai no dente, isola bem aquele dente, né, faz um isolamento relativo, testa. Se aquele dente acusou o golpe ali, o paciente sentiu dor, teve um estímulo doloroso ali, esse dente está vital, então a polpa não está necrosada. Esse abscesso provavelmente realmente de origem periodontal. Do contrário, se não sentir nada, provavelmente tem um comprometimento endodôntico, a gente vai precisar encaminhar esse paciente, ele segue outra linha de tratamento. Ele vai ter que seguir um tratamento endodôntico. Então, a gente fez esse diagnóstico, descobriu que o abscesso é periodontal. O que a gente vai fazer? Vamos promover uma raspagem e um alisamento radicular. Para quê? Para acabar com aquele status agudo, para drenar aquele abscesso. Vai sair secreção, vai sangrar, você vai remover cálculo, se tiver cálculo, mas você não precisa ter aquele cuidado de deixar tudo lisinho, porque você quer, na verdade, tirar aquela carga infecciosa ali, para depois poder prosseguir com o seu tratamento de forma mais cuidadosa. Até porque uma raspagem ali muito ampla pode até destruir tecido demais. Então, na verdade, a gente quer tirar aquela resposta exacerbada. Então, no momento da solução do problema da questão aguda do paciente, da questão da emergência, nós não vamos ser tão meticulosos e sim vamos objetivar drenar essa lesão. Tá? Utilização de antibiótico se o paciente apresentar febre, se o paciente apresentar linfadenopatia, tudo bem, devemos lançar antibiótico. Agora, grande parte das vezes não vai haver necessidade, porque o paciente não vai apresentar febre. Então, o paciente não apresentou nenhum sinal sistêmico, vamos apenas fazer essa drenagem local, essa raspagem local. Tá? Utilização de analgésico, caso o paciente venha sentir dor. O abscesso pericoronário, ele vai seguir mais ou menos a lógica dos outros abscessos. A gente também vai promover uma limpeza naquela região, uma raspagem. O abscesso coronário, ele é causado por um excesso gengival que fica ali
sobre a coroa do dente, muito comum nos terceiros molares. Isso talvez seja a maior razão do paciente chegar no consultório para fazer exodontite de siso, seja a presença da pele coronarítica, mesmo que muito leve, né? Mesma coisa, utilização de analgésico, caso esteja doendo. Vamos lançar mão de antibiótico? Vamos. Quando? Quando o paciente tiver algum sinal sistêmico. Está com febre, está com os gânglios infartados, né, com os linfonodos palpáveis, beleza, vamos lançar mão de antibiótico. Caso contrário, vamos fazer apenas uma atuação local para tirar o paciente do quadro agudo. Tirando do quadro agudo, aí vamos avaliar. É um siso que não vai ser aproveitado? Vamos fazer exodontite esse terceiro molar. Não, gente, é um dente que está com excesso aqui de gengiva, mas a gente pode remover essa gengiva e esse dente vai entrar em função e vai servir para o nosso paciente. Beleza, vamos manter e apenas fazer essa olectomia e manter esse dente na arcada dentária do paciente. Ok? Lembrando que, nesse caso dos abscessos, nós estamos apenas solucionando a fase aguda. Como ele é um paciente periodontal, nesse caso, nós depois vamos seguir o tratamento. Ok? E se ele não tiver nenhuma outra condição, quando ele voltar já estabilizado, a gente refina o nosso tratamento relacionado à causa e o paciente pode até receber alta. Gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante. Aqui, gente, a diferença entre elas, né, na gengivite ulcerativa necrosante é uma gengivite, tá? Como qualquer outra, só que ela tem uma resposta exagerada. Que resposta é essa? A gente vai ter, uma área esbranquiçada, pseudomembranosa, como se fosse descamando, e pontos necróticos. Quer dizer, uma resposta muito desproporcional para a inflamação bacteriana presente naquela região. Então, e dói, gente, dói bastante. Então, o que a gente vai fazer? Vamos passar aquela escova de Robinson ali, ou anestesiar o paciente todo? Não, não vamos fazer isso. Nós vamos primeiro fazer a limpeza que dá, a raspagem que dá, sem causar muito sofrimento no paciente, diminuindo a quantidade de placa. A gente pode indicar para ele fazer um bochecho de clorexidina durante uma semana e esse paciente vai retornar. Quando esse paciente retorna, você consegue terminar lá a sua profilaxia e consegue examinar esse paciente, você consegue sondar esse paciente. Nessa situação de emergência, nessa situação de desconforto, de dor, é um paciente difícil de você manejar dentro do consultório. Então, primeiro, o foco ali é resolver a dor do paciente. Depois, vamos pedir algum exame para esse paciente, para que essa resposta não está adequada, não é compatível com a idade dele, paciente mais jovem, mais comum. Então, nós podemos lançar mão de vários caminhos depois. Agora, inicialmente, nós temos que tirar a dor do paciente. Então, segue a mesma filosofia do tratamento dos abscessos. A diferença entre a gengivite e a periodontite vai estar na destruição tecidual. Quando a gente tem ali uma periodontite, né, uma inflamação necrosante, que também envolve bolsas pregressas, ou bolsas que foram criadas concomitantemente ali, geralmente pregressas, né? Principalmente a gente pode dizer que a bolsa foi criada durante uma atividade necrosante, mas vamos dizer que a gente tem uma atividade necrosante que envolve o osso, que envolve tecidos além ali da parte gengival, da margem gengival. Então ali, como invadiu mais tecido, já tem uma destruição óssea, já tem um acometimento ósseo, então é uma periodontite, mas ambas são doenças necrosantes extremamente dolorosas. Nos dois casos, nós vamos tirar essa situação aguda e depois vamos tratar o caso. No caso da gengivite, uma limpezinha ali, passou uma escovinha de Robinson, fez uma profilaxia ali mais cuidadosa, acabou. Se a gente está diante de uma periodontite ulcerativa necrosante, depois de a gente sair desse quadro agudo, vamos dar sequência ao nosso tratamento, com raspagens subgengivais e tal, e seguir o nosso caminho. Entendeu? Esse parêntese que eu fiz, gente, para não haver confusão, esse parêntese que eu fiz, tanto vou botar aqui um pouco nos slides, tanto das doenças necrosantes quanto dos abscessos, é para a gente não ficar engessado achando que o paciente chegou lá. Ele tem um quadro agudo, não, mas eu vou
sondar o paciente todo antes, porque meu professor falou que a primeira coisa é sondar. Não. A primeira coisa é uma situação ideal. O paciente chegou num quadro agudo, que são esses casos agudos aqui, na periodontais, e nós vamos solucionar esse quadro agudo para depois continuar o nosso tratamento. Ok? Espero ter sido claro. Bom, então a gente começa na fase sistêmica. Gente, qual é o objetivo? O principal instrumento dessa fase é, sem dúvida nenhuma, a anamnese. Né? Através da anamnese e do protocolo de exames inicial, minimizar os riscos do manejo do paciente e permitir um melhor aproveitamento da terapia associada à causa. É aquilo que a gente conversou na aula passada. Gente. Através da anamnese, eu vou ter uma noção maior do quadro sistêmico do paciente. E vou ter mais segurança para atuar nesse paciente, sem causar ele algum transtorno prejudicial, tentar ajudar e acabar fazendo algo que seja pior para o paciente. Né? Então, a identificação de condições sistêmicas que irão demandar cuidados adicionais, como imunodeficiência, displasias sanguíneas, paciente que tem problema de sangramento, determinadas abordagens venosas, que são quase todas cruentas, não vão ser adequadas sem um prévio tratamento, sem um preparo prévio. Então, é preciso que isso seja identificado nessa fase sistêmica. Tá? Identificação de aspectos que podem interferir no resultado do tratamento, como o diabetes mal controlado, o tabagismo. E aí você, já nessa fase sistêmica, como é que vai funcionar? Você já identificou que ele fuma, já identificou que ele tem diabetes. Beleza, acabou a fase sistêmica? Não, isso aí é anamnese. A fase sistêmica, ela compõe um conjunto de ações que você vai ter durante, que tange essa área. Por exemplo, o paciente é fumante. Você vai levar esse cara para um controle, vai encaminhar ele para um psicólogo, para um médico, para alguém ajudar ele nesse processo. Algum grupo de programas de cessação do fumo e tal. Então, esse tipo de conduta, ele é fundamental. Outra fase sistêmica. A fase sistêmica, ela pode, outro aspecto da fase sistêmica, ela vai até extrapolar a sua alçada. Você, observou um paciente com múltiplos abscessos, e você pediu um exame complementar, pediu lá a hemoglobina glicada e percebeu que esse paciente está com nível alto de açúcar no sangue, em episódios de glicemia aumentada. Então, que fica marcada lá na hemoglobina. Poxa, você pega esse paciente e encaminha ele para o médico, para o endocrinologista. Nesse momento, nessa fase, é fundamental a participação do médico ou de um profissional de saúde assistente. Por quê? Ele vai direcionar esse tratamento da fase sistêmica, trazendo um ganho para o nosso tratamento, né, para a própria saúde do paciente. Então, solucionada essa fase sistêmica, ou devidamente tratada, dimensionada, esclarecida, a gente pode começar a nossa fase inicial. O paciente está sendo acompanhado quanto à saúde sistêmica dele, quanto ao programa do tabagismo, de combate ao tabagismo. Então, a gente vai iniciar a nossa fase inicial. Qual é a fase inicial do tratamento? É aquela fase relacionada à causa. Atuar em relação à causa, eliminando o cálculo dental, fatores retentivos e demais reservatórios de biofilme bacteriano. Esse é o objetivo, tá? Objetivo: conscientizar, capacitar e motivar o paciente para realizar um controle de placa doméstico adequado. Gente, o paciente tem que ser nosso parceiro. A gente precisa contar com ele durante o tratamento. Tem que ser próxima relação. Nós temos que estar falando a mesma língua. Senão, o tratamento não evolui, o desgaste vai acontecer entre o profissional e o paciente e a coisa não vai andar. Entendeu? É muito frustrante você ter o tratamento, fazer lá tecnicamente as coisas que você aprendeu a fazer da melhor forma possível e não conseguir resultado porque não conseguiu motivar o seu paciente. Tá? E não adianta ficar só transmitindo a responsabilidade, gente. Nós, muitas vezes, não somos acessíveis como achamos que somos. Precisamos tentar ser o mais claro possível, sensibilidade lá em cima, para conseguir
é uma boa comunicação, entender as dificuldades e propor soluções. Tá bom, pessoal? Outro objetivo, reduzir as bolsas periodontais ao máximo e eliminar o sangramento, a sondagem e demais sinais de inflamação. É assim que a gente vai conseguir saber se está com saúde ou não. A gente faz o exame, tem o sinal de inflamação. Começa a nossa terapia relacionada à placa, relacionada à causa. A gente quer resolver tudo de sinal de inflamação. Mesmo que a gente não consiga, nosso objetivo é esse. Então, na fase inicial, a gente vai ter a instrução de higiene oral. Fundamental, né, gente? Se a gente precisa que o paciente faça um controle doméstico adequado, para começo de conversa, a gente tem que ensinar ele a fazer essa boa higienização. Né? Então, os objetivos: motivar o paciente a controlar a doença através de sua higiene doméstica, engajar o paciente no tratamento através da compreensão do fator causal. Até antes dessa fase inicial, na própria anamnese, naquela conversa, a gente já começa a conversar um pouquinho sobre a doença periodontal com o paciente. Né? A gente vai explicar para ele como é que funciona, a evolução, o que a gente espera, a gente já vai trabalhando a expectativa do paciente. O paciente ele começa a entender. Claro que ele não precisa saber que citocina está ali, qual é o tipo bacteriano, mas ele precisa ter uma ideia da evolução para ele poder se apropriar também da responsabilidade, da corresponsabilidade do caso. Okay? Técnica de escovação adequada. Técnica de escovação adequada, é claro que vai poder ter alguma variação quanto ao tipo de dentição do paciente. Se ele é jovem, se ele é mais velho, se ele tem prótese, se ele não tem prótese. Isso tudo vai variar. Mas existem alguns parâmetros básicos. A gente tem que estimular o paciente a fazer uma escovação sem força, para não deformar as cerdas poderem atuar com eficiência. Temos que treiná-lo a escovar com uma técnica que cubra todas as superfícies. Não podemos deixar uma superfície dentária supragengival sem que seja mecanicamente tocada, né? Sem que mecanicamente o biofilme seja desorganizado naquela região. Então, vamos personalizar essa instrução de higiene oral, mas é preciso que ela seja feita. E não só a escovação, a gente precisa que o paciente faça uma higienização interproximal perfeita, o mais próximo possível disso. Seja com fio dental, seja com escova interdental. Ah, mas é fio dental ou escova ou é passa-fio? Depende. O paciente que tem, às vezes, um espaço muito grande, nós vamos usar essas escovinhas interdentais aqui. Ó. Mas muitas vezes elas não vão entrar, a gente vai precisar lançar a mão do fio dental. Certo? Então isso vai ser personalizado. Participar ativamente da sua terapia. Aquela história que a gente conversou agora um pouco antes. O paciente tendo domínio de aspectos básicos da doença que ele está combatendo, que ele está controlando, é fundamental para ele se sentir participativo. Então, a cada retorno, ou até durante essa fase inicial, você já vai trazendo alguns aspectos, alguns comentários sobre como é que ele está indo, durante as consultas. O paciente precisa estar o tempo todo tendo feedbacks, né? Tendo respostas de como a doença está indo, porque ele é seu parceiro nesse tratamento. Okay? Essa fase inicial, a gente tem uma etapa muito importante, que é a raspagem supragengival e o polimento coronário. Qual é o objetivo? O objetivo da raspagem supragengival é eliminar o cálculo e o biofilme localizados coronalmente à margem gengival. O que é coronalmente? Coronalmente é aquilo que está fora da bolsa. A gente tem o coronal e o apical. O apical é quando está mais para o ápice da raiz. Coronal é quando está mais para a coroa que limita do dente. Então, o objetivo da raspagem supragengival é eliminar o cálculo e o biofilme localizados coronalmente à margem gengival. Quer dizer, da margem gengival para a coroa. É o que a gente vê clinicamente. Isso é a raspagem supragengival. A raspagem supragengival vai atuar nessa região. Os instrumentos que nós vamos usar: foices, cinzéis, curetas e instrumentos ultrassônicos, né, que é o nosso ultrassom. Aqui é o que a gente tem lá na clínica. Tá? Foices muito úteis na região interproximal. Às vezes a própria ponta de ultrassom não chega muito bem lá dentro, porque isso ajuda muito bem. Né? Tem gente que chama de ponta Morse ou extrator 00 também. Temos cinzéis também são mais utilizados em cirurgia, mas também são bons para a gente tirar alguns cálculos interproximais. E as curetas,
principalmente as curetas macais, tem uma ponta ativa mais eficiente, vai raspar melhor do que as Graces no caso das raspagens supragengivais. Ok? Aqui uma representação do cálculo supragengival. Já a raspagem subgengival e o alisamento radicular, eles vão tratar da região que está abaixo da gengiva, que a gente não vê clinicamente. O objetivo é eliminar o cálculo e o biofilme localizados apicalmente à margem gengival. Apicalmente porque elas estão da margem gengival para o ápice, certo? Então elas estão para o lado apical e não para o lado coronal. Ok? Então a gente vai conseguir fazer essa raspagem na região da raiz do dente, a região subgengival. Os instrumentos agora tem que ser a cureta Grace. Por que não pode ser a cureta Grace, né, gente? A gente conversou um pouquinho disso no laboratório. Por que não pode ser a cureta Macau? Porque a cureta Macau ela vai ter um corte para os dois lados. Então, à medida que você vai estar raspando a superfície radicular, vai estar agredindo, vai estar cortando também a superfície gengival, que a gente sabe que não é o objetivo do nosso tratamento. A gente vai estar provocando até uma retração desnecessária para o paciente. Lá atrás, lá no passado, eles usavam a cureta, os periodontistas usavam a cureta Macau para fazer a raspagem subgengival, porque eles achavam que era que era interessante raspar também a gengiva. Então era utilizada naquela época. Só que hoje em dia não. Hoje em dia essa técnica de curetagem que eles faziam não é mais utilizada. A gente faz apenas a raspagem. Então tem que ser a cureta Grace porque a gente não quer raspar a gengiva. O que a gente quer raspar é a raiz. Ok? E nós vamos usar as curetas Grace, né, Mini 5, quando os defeitos forem mais estreitos. Lembra aqueles defeitos lá de 3 paredes? Muitas vezes eles são muito fininhos, muito estreitos. E com aquela cureta normal da Grace, a gente não consegue, cureta Grace normal, a gente não consegue alcançar lá o ápice da bolsa. A gente precisa lançar mão das Mini 5 ou das limas. As limas, elas são excelentes, essas limas aqui, ó. Fico evitando falar o nome, que eu não sei se eu sei falar certo, acho que é Richfeld, né? Talvez. E aí, essa lima aqui também, ela vai funcionar, são várias laminazinhas, como se fossem várias laminazinhas, várias pontazinhas ativas, paralelas, como se fosse um presto-barba assim, e você consegue fazer uma raspagem naquela região bem estreitinha. Ela entra lá no defeito e raspa. Tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar fazendo valetas na raiz. Mas é um instrumento também interessante para esses defeitos ósseos muito finos. Essa região a gente não consegue enxergar, e no tato reconhece ali com a sonda aonde tem o defeito e pode descer com essas limas ou a Mini 5 quando o defeito for muito estreito. Ok? Como eu estou falando aqui, vocês já perceberam que é uma instrumentação de maior dificuldade, por conta do difícil acesso, a necessidade da percepção tátil na superfície radicular. E o cálculo muitas vezes é mais retentivo, mais antigo ali. Ok? Isso. Reavaliação. Após essa fase da terapia ativa, terapia inicial, a gente vai precisar que o paciente retorne para que a gente faça uma reavaliação de como se fosse repetir aquele exame inicial quase, para ver como o paciente evoluiu. A gente dá entre 45 e 60 dias para dar bastante tempo para o tecido se recuperar, para o paciente estabelecer um regime doméstico de higiene, a gente poder avaliar esse regime doméstico. E aí, no livro do Lind lá, nós temos a previsão de retorno entre 45 e 60 dias após o término da terapia relacionada à causa da terapia, esse início da fase inicial. Deve ser feito um novo exame periodontal com a finalidade de avaliar os resultados obtidos após a terapia inicial, a terapia ativa, né? A parte ativa da terapia inicial, por comparação com o exame realizado, com o primeiro exame realizado. Vamos ver se vai ter necessidade de terapias corretivas ou adicionais, o desempenho do paciente quanto ao controle de placa doméstica e o efeito no cumprimento das orientações feitas durante a fase sistêmica. O que acontece aqui, gente? Essa primeira aqui, primeiro tópico,
ver o resultado da terapia em comparação ao primeiro exame. Você vai pegar de novo aquela fichinha toda lá de sangramento, de placa visível, de profundidade de bolsa e vai comparar para ver a evolução. Ok? Beleza. A necessidade de terapias corretivas. Esse paciente, depois que ele passa desse processo, a gente vai ver se ele vai precisar fazer uma coroa, se ele vai precisar reabilitar com alguma prótese mais extensa, se ele vai precisar trocar alguma restauração. Então, nesse momento, tendo um sucesso da fase inicial, a gente pode já vislumbrar a continuação desse tratamento que esse paciente vai precisar. O desempenho do paciente quanto ao controle doméstico, a gente vai ver no índice de placa, principalmente, né? E eventualmente a gente pode pedir esse paciente escovar na nossa frente. Eu gosto muito de fazer isso. Até o momento descontraído, você tem que ser meio descontraído. Ah, deixa eu ver como é que você está escovando. Ah, escova aí para mim, tá? Escova um lado que eu escovo o outro. Faz uma brincadeira assim, para ele se sentir à vontade, tentar escovar e mostrar como é que ele está fazendo. Naquele momento, ele vai tentar fazer a melhor escovação possível. É claro que ele não vai escovar assim perfeitamente como ele está fazendo na tua frente todos os dias em casa. Mas é bom que você vai conseguir perceber algum engano. Às vezes ele está forçando demais no lugar, não está chegando em algum lugar e você consegue perceber já nessa reavaliação. Né? E o efeito e o cumprimento das orientações feitas durante a fase sistêmica. O que eu quero dizer com isso? O paciente foi diagnosticado com diabetes. E aí, você tem ido às consultas? Você foi à consulta? Como é que está? Tem medido a glicose? Quanto é que está dando a glicose? E ele vai conversar contigo. Aí você vai tentar, nesse momento, estabelecer também, extrair dele uma resposta franca para conseguir completar essa fase de reavaliação com essas informações. Vai saber também se ele está cumprindo a questão do fumo. E aí, diminuiu o cigarro? Está fumando menos? Está seguindo a dieta, no caso do diabetes? Então, você faz um acompanhamento também do fator sistêmico, que é uma coisa muito comum. A gente, lá no início, lá na amnésia, pergunta tudo cuidadoso. Depois relaxa, não quer saber se o paciente fuma, se o paciente está indo ao médico, tal, e não é assim. Se era importante antes, continua sendo importante. A gente tem que, não é seguir uma receita de bolo, é saber o porquê que a gente está fazendo as coisas. Se a gente sabe o porquê, a gente não esquece, porque vai chamar a sua atenção. O paciente chegou e falou, caramba, e aí, como é que está o cigarro? Como é que você sabe da importância? Okay? Esse negócio de como é que está o cigarro, às vezes eu falo dessa forma mais informal mesmo com o paciente, e às vezes ele responde, não, vai muito bem, obrigado. A relação minha com ele está excelente, estou fumando 2 maços. Às vezes acontece também. Bom, aí chegamos na fase corretiva. Depois do sucesso observado na reavaliação da fase inicial, nós entramos na fase corretiva. Essa etapa do tratamento é que são realizados procedimentos para acesso a locais que a gente não conseguiu raspar muito bem. Vamos tornar isso uma coisa mais prática. Segundo molar superior do lado direito. Tinha uma bolsa ali de 8 milímetros, muito fininha. Eu fui ali já entrando um pouco para a furca. Eu fui ali com a Mini 5, não consegui fazer aquela raspagem mais perfeita, mais ideal. Mas não estou mais sentindo cálculo aqui, o acesso é difícil. Mas beleza, eu anotei lá acesso difícil. Quando chega no exame, na reavaliação, a sondagem às vezes melhorou um pouquinho, o tecido está um pouquinho mais fino, mas ainda tem um sangramentozinho, tem alguma coisinha. E aí eu anotei, difícil acesso. Pô, vale a pena eu re-raspar? Se eu já sei que eu não tive um acesso bom? Então é uma região que fica candidata a eu fazer uma cirurgia para ter acesso a essa região e raspar melhor. Entendeu? Aí que é a cirurgia periodontal para raspagem, que a gente chama de raspagem de campo aberto, por exemplo, ou raspagem com retalho, com cirurgia a retalho, ela entra nesse momento. É uma fase corretiva. Eu vou entrar por uma questão anatômica, eu vou acessar aquela região para fazer essa terapia adicional após o tratamento. Mas para isso, o paciente tem que estar escovando muito bem, eu tenho que ter conseguido um sucesso geral na boca, quer dizer, eu tive um sucesso no tratamento, que tive essa pendência. Eu entro lá e faço essa terapia adicional, dentro já da fase corretiva. Okay? Reparo de sequelas da doença periodontal. Muitas vezes, a doença periodontal ela pode deixar alguma retração exagerada, uma região, às vezes, estética, que vale a pena eu fazer um enxerto. Ou, às vezes, o defeito ósseo ficou em cratera e ele está dificultando a higienização. A gente faz um defeito daquele, às vezes, de 2 paredes, acho que a perda foi muito grande, o defeito vertical está muito grande,
e às vezes vale a pena eu até desgastar mais o osso para permitir a higienização. Então, esse reparo de sequelas, ele pode ser um reparo mesmo de melhorar, como aqui embaixo, permitir a higienização. Permitindo como? Às vezes até desgastando mais osso para o paciente conseguir higienizar aquela região. Certo? Uma decisão difícil, mas às vezes a gente tem que lançar mão disso. A gente tem que pensar no longo prazo. Né? Bom, reabilitar a função estética, reabilitar a função e a estética do paciente. Esse paciente pode ter perdido elementos dentários, esses dentes podem, como tinha um pouco de suporte, podem ter migrado dentro dessa arcada e precisar colocar, por exemplo, um aparelho para trazer esse dente. Agora, é muito importante, gente, eu sei que vocês já sabem, eu estou repetindo porque eu sou maluco, mas a fase corretiva, eu preciso do sucesso da fase inicial. Se eu não tiver o sucesso na fase inicial, vou botar o aparelhinho no paciente, o paciente botar com os dentinhos no lugar, os dentinhos vão sair tudo no aparelho. Nossa, professor, é dramático e tal. Gente, drama zero. Eu já presenciei isso várias vezes. Às vezes até colegas meus, eu tô aqui em tratamento ortodôntico, já tem um tempo aqui com ele, mas, pô, os dentes estão sangrando muito e tal. Eu vi aqui, achei o dente também tá com uma mobilidade. Quando o cara manda essa, tu já sabe que é problema. E aquele sangramento não apareceu agora. Se o cara está tratando há um tempão, o que chamou a atenção dele foi a mobilidade. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando eu vou tirar ali o elástico para tentar fazer algum tratamento, o dente está saindo. Cara, muitas vezes o cara vai perder a maioria deles, ou grande parte desses elementos. Então, é preciso o sucesso da fase inicial para entrar na fase corretiva. O paciente perdeu o dente, vou instalar um implante. Ótimo. O paciente periodontal pode instalar um implante. Agora, ele precisa estar extremamente sob controle. Se o paciente não tiver sob controle, esquece. Vai colocar o implante, esse implante vai inflamar, vai infeccionar, vai ter periimplantite e você vai ganhar um problema maior do que você já tinha antes. Tá bom? Então é muito importante respeitar essa ordem. Aqui, ó, cirurgia periodontal por acesso à raspagem, aumento de coroa clínica, regeneração tecidual, ortodontia, restaurações estéticas, reabilitações protéticas. Tudo isso a gente vai fazer após o sucesso da nossa fase inicial. Tenho certeza que vocês não vão esquecer isso. Fase de manutenção. Fase de manutenção, gente, é uma fase muito importante, muito importante. E o paciente tem que saber que ele é muito importante já na fase inicial. Mas eu vou dizer para o paciente que na primeira consulta, que ele vai depois ter que vir para o meu consultório a vida toda e tal, isso vai afugentar o paciente. Ótimo. Melhor que ele vá embora nesse momento. Porque senão você vai virar um profissional que vai pegar o paciente, vai fazer um tratamentozinho, ele some. Depois ele volta e tal. Depois na terceira vez, ele fala, pô, doutor, terceira vez que eu venho aqui e, pô, meus dentes estão só ficando mais feios, pô, tá caindo e tal. Depois ele fala, você não faz manutenção. Você não falou nada para o paciente, você não explicou isso para ele. Então, a fase de manutenção, ela é o nosso objetivo do tratamento periodontal. Isso daqui é o sucesso do nosso tratamento periodontal. Quando a gente está em outras áreas, dentística, por exemplo. Dentística, você faz lá uma reabilitação estética anterior, faz resina de canino a canino, fica bonito pra caramba, e você fala assim, ó, sucesso. É ótimo, o paciente fica legal, feliz. Você vai fazer um acompanhamento desse caso, vai fazer... é claro que vai fazer. Mas o paciente sabe que aquilo tem uma vida útil, é muito mais tranquilo, ele está buscando uma estética. No caso da periodontia, não. Você não vai trazer nenhum ganho estético para ele. Você vai solucionar a doença dele, a inflamação. Então, quando você resolve essa inflamação, ele tem a sensação que está curado, que ele não sangra mais. Ele não está sentindo dor, caso sentisse antes. Você que tem que chegar para ele e falar que é uma doença crônica, que ele vai ter contato com ela, vai conviver com ela, assim como a diabetes, assim como a hipertensão, e ele precisa manter sob controle. E a forma dele manter sob controle para não aumentar o problema dele é através da fase de manutenção. Como a doença periodontal não tem cura, e sendo a regeneração de suas sequelas difícil tecnicamente e limitada quanto a resultados, a manutenção e a prevenção de novas sequelas são fundamentais para a longevidade e integridade de nossas arcadas dentárias. O que eu quis dizer aqui, gente? A doença periodontal é assim, ela vem te destruindo teu tecido, destruindo tudo. Aí a gente trata. O que a gente faz? Estaciona. Mas a gente não consegue regenerar?
Consegue. Mas a gente consegue regenerar com técnicas difíceis e com resultados limitados. Quer dizer, vai ter que ser um profissional capacitado, que não é qualquer periodontista que vai conseguir fazer uma boa regeneração. E depois de fazer essa boa regeneração, o resultado não é, às vezes, aquela mil maravilha. Você vai melhorar um pouco o quadro do cara, mas você não vai conseguir reverter, muitas vezes. Então, é muito importante, o mais importante é a gente evitar que isso aconteça. Que isso retorne, que a gente perca mais. Senão fica aquela coisa assim, você trata, estaciona. Aí o paciente vai, perde um pouquinho mais. Aí você trata. Aí daqui a pouco o paciente perde um pouquinho mais. Você trata. Quer dizer, você traçar uma linha do tempo, você só está perdendo o tempo todo. Estabiliza, perde. Estabiliza, perde. Você pega um ponto inicial, um ponto final, o paciente só caiu. Quando, na verdade, o que a gente quer é estabilizar. Que o paciente esteja contínuo na situação periodontal dele. Né? Nos tecidos, né? No suporte periodontal dele. Beleza. Duração. Essa fase vai se iniciar após as demais etapas do tratamento periodontal, né? A fase corretiva vai estar finalizada, tudo certo. Vamos entrar na fase de manutenção. E vai perdurar enquanto o paciente tiver dente na boca, enquanto o paciente tiver implante na boca, vai precisar do acompanhamento. Ah, tirou todos os dentes e fez uma reabilitação com implante. Ótimo. Então agora a gente vai fazer manutenção desses implantes. Porque se o cara tinha problema nos dentes, tinha problema de inflamação ao redor dos dentes, que foi o Papai do Céu que fez, você acha que um parafuso dentro do osso não vai inflamar? Vai inflamar. A gente vai precisar acompanhar, a gente vai precisar ter cuidado sobre essa superfície de implante. Ok? Como vai ser feita essa manutenção? Anamnese. Por que anamnese, professor? Eu já fiz anamnese da outra vez, já estou sabendo tudo do paciente. Só que as coisas mudam, né? O paciente que não era hipertenso se torna hipertenso. O paciente que não fazia uso de bisfosfonato agora faz uso de bisfosfonato, porque agora está com osteoporose. E muitas vezes o paciente está naquele convívio contigo. Às vezes acontece coisa importante na saúde que ele acha que não tem que falar para você. Então, como é que você faz essa anamnese? Da mesma forma que faz a outra? Não, você chega aí, mudou alguma coisa? Está tomando alguma medicação nova? Pega o questionário que ele respondeu um tempo atrás, repete uma pergunta, outra, e aí você vai fazendo uma atualização da anamnese do paciente, correto? Realização de exame periodontal comparativo, para saber se está tudo certo, se evoluiu alguma coisa, se tem alguma bolsa que aumentou, tal, se você está conseguindo manter sob controle. Radiografias interproximais, né, aquelas bite units, são excelentes, o perepicaz também dos incisivos, para a gente poder avaliar a crista óssea em si, com posicionadores, para a gente poder ter uma comparação mais fiel. Controle de placa profissional, porque o paciente, por mais que ele escove muito bem, ele vai voltar com alguma placa, até porque muitas vezes o paciente periodontal ele tem uma facilidade de acumular cálculo que é impressionante, aquela saliva mais básica, que forma cálculo realmente com mais facilidade. Então você precisa ter ali um ajuste do lado, fazendo aquela raspagem para o paciente. Okay? E motivação do paciente para o controle de placa. Não só para o controle de placa, como motivá-lo a retornar às manutenções. Nesse momento, inclusive, eu acho que é um pouco de sensibilidade. Caramba, o paciente está retornando para a manutenção. Às vezes, naquela ansiedade de transferir a responsabilidade para o paciente, a gente exagera muito com a bronca que a gente está fazendo quanto à higiene do paciente. Nesse momento, tem que ter um pouco de jogo de cintura. Olha, isso aqui é acúmulo de placa. Ele sabe que não está escovando muito bem, está aparecendo cálculo na boca do paciente. Ele sabe que isso não é normal. Só que ele começa a conversar assim, ah, não, isso realmente é difícil. Olha, vamos tentar fazer assim, ó, escova aqui. Demonstra um interesse maior, uma atenção maior, até para ele perceber a importância de estar retornando. E ele percebendo que o controle de placa dele não está bom, e talvez ele precise voltar mais vezes, ele precisa sentir à vontade contigo para poder retornar mais vezes. Tá? O fato da câmera estar com um delayzinho, tá engraçado que eu falo, às vezes eu olho aqui, a cabeça fica tremendo aqui. Pô, espero não estar desconcentrando vocês aí. Bom, objetivos da fase de manutenção. Evitar recontaminação de sítios tratados, interceptar e instrumentar regiões com sinais de inflamação, isso é muito importante. O paciente retornou. Um lugar que não estava sangrando, está sangrando. Você passa a sonda, às vezes você não tem nem cálculo ali, é só placa. Passa a cureta ali para tirar aquele biofilme, passa um ultrassom, acabou.
Você controlou aquilo ali. Por isso que é importante. Você vai interceptar antes que retorne todo aquele processo de difícil tratamento que você teve no passado. Monitorar bolsas profundas. Nem todas as bolsas profundas a gente vai abrir para raspar. Você está conseguindo manter ela, de repente reduzir um pouquinho, reduzir uma bolsa de 9 para 6. Caramba, que redução absurda, reduziu bastante. Ah, mas, pô, 6 é uma bolsa grande, tudo bem, mas vamos manter ela, vamos ver como é que ela vai voltar na próxima. Pô, se manteve com 6 milímetros, não está sangrando, pô, vou submeter esse paciente a uma cirurgia ali, uma regeneração duvidosa, vou fazer a manutenção dessa bolsa. Manutenção da reabilitação realizada na fase corretiva. Você fez uma reabilitação com implantes. Esses implantes têm que ser higienizados periodicamente. Como eu já disse, é mais difícil você controlar a doença no implante do que no dente. Então, nós temos que fazer uma revisão periódica. Temos que fazer ajustes oclusais nesses implantes. Por que tem que fazer? Ah, não fui eu que coloquei o implante, eu não sou protesista. Mas você está fazendo acompanhamento. E um trauma oclusal do implante contra um dente pode trazer problema para o seu tratamento periodontal. Então, como o dente ele não tem ligamento periodontal, ele não vai se comportar da mesma forma como o dente. Então, muitas vezes o dente vai desgastando, a cerâmica não vai desgastando, o dente ele tende a migrar, fazer aquela erupção passiva, certo? Aquela erupção depois dele entrar na boca, ele continua erupcionando quando ele não tiver contato. Ele vai sempre, aonde os vetores se estabilizarem ali, perdeu o dente de cima, ele continua subindo. Perdeu o dente do lado, ele continua descendo. O ligamento periodontal vai puxando ele. Não é isso? O implante não tem isso, ele fica ali estático. Certo? Então, se o contato que antes estava correto, depois, como eles se comportam de forma diferente, pode ter um contato prematuro aqui. Eu tenho que vir aqui desgastar, fazer um ajuste aqui, fazer um ajuste no dente de cima. Tem que fazer algum ajuste para que esse trauma não aconteça. Então, é importante fazer manutenção nas próteses, sim. Tá? Aquela história, está tudo interligado, gente. A gente não consegue fazer uma coisa sem levar em consideração a outra. Evitar perdas adicionais de suporte periodontal. Aplicação de flúor nas raízes expostas para a prevenção de cárie, muito importante. Paciente idoso, que é aquela periodontite crônica já com muita exposição de raiz, volta e meia tem cárie nessa região. Primeiro que já é uma região instrumentada, a gente passa muita cureta ali naquela região. A cárie é muito menos, a raiz é muito menos mineralizada, então a cárie vai se desenvolver muito mais facilmente na superfície radicular do que na superfície da coroa, que é coberta pelo esmalte. Então, um cuidado especial com as raízes expostas no quesito cárie. Motivar a participação ativa do paciente, já falamos bastante sobre isso, e monitorar o controle doméstico. Você vai falar para o paciente, diz, não, estou ótimo, não está sangrando, estou escovando bem para caramba, escovo 6 vezes o dia. Você já falou para ele que não precisa escovar 6 vezes, o que importa é escovar bem. Ele vai dizer que escovou 6 vezes, vai dizer que está neurótico. Ótimo, legal. Agora senta e avalia você. E com jeito, transfere para o paciente a informação do resultado desse controle. Até para motivá-lo, puxa, melhorou um pouco aqui, olha, hoje, agora eu acho que melhorou um pouquinho pior que da última vez, e tal. E vai tentando fazer o manejo desse paciente para trazer ele para te ajudar. Okay? Frequência ou intervalo. O intervalo entre as consultas de manutenção vão variar de acordo. Os intervalos, né? Os intervalos entre as consultas vão variar. Na concordância aqui, o tio falou. De acordo com a necessidade do paciente. Geralmente, os intervalos vão ser de 3 em 3 meses e até consultas anuais. Isso aí vai depender muito do paciente. O paciente que veio com uma gengivite, um paciente com uma pele bem leve, que tinha um controle de placa muito ruim e tal, e você consegue motivar o paciente, instruir ele, muitas vezes ele vai ser um paciente com tranquilidade você acompanhar ele anualmente. Outros que têm implantes, dificuldade de higienização, próteses extensas, cara, você vai ter que ver toda hora, bolsas muito profundas, que você está acompanhando, fazendo um manejo de bolsas profundas. Esse paciente não pode ficar mais de 3 meses, você tem que estar acompanhando ele mais de perto. Tá? O que a gente vai levar em consideração? Exatamente o que eu estava já antecipando. A severidade da doença, quanto mais severa ela se apresentar, quanto mais amplas sequelas, você vai reduzir o intervalo.
Condição sistêmica desse paciente. É um paciente diabético? Poxa, você tem que controlar a situação periodontal dele, até para ajudar a diabetes. O status inflamatório do organismo vai dificultar o próprio controle do açúcar. Então, é importante a gente ter esse cuidado. O padrão de controle de placa doméstica. Se o cara não escova bem, ele tem que voltar mais vezes. Existem alguns casos no consultório que já vem aberto os pacientes às vezes que são amigos e tal. O cara não consegue escovar bem o dente, cara. Ele vem com placa, não é só com cálculo, não, ele vem com placa. A placa ele removeria antes de ir pro dentista. Então, eu chego para ele e falo, cara, olha, vem aqui uma vez por mês para escovar seu dente. Aí ele vai lá. A gente agora tem uma menina trabalhando com a gente que ela é técnica de saúde bucal e ela está fazendo agora esse tipo de tratamento, ele nem me atrapalha tanto. Mas para mim é melhor, eu prefiro perder aquele tempinho ali fazendo uma escovação do que o cara voltar em 3 meses e tá aquela calamidade. E eu estar jogando meu tratamento fora. A condição bucal, retração, abfrações, próteses, implantes, contenções. Quanto mais elementos que vão reter placa tiver, mais cuidado eu vou ter que ter, menor vai ter que ser o intervalo. Então, e esse intervalo vai ter que ser fixo? Não, claro que não. Chega um paciente que você atende ele de 4 em 4 meses. Cara, o cara chega de 4 em 4 meses sem placa, sem cálculo, sem sangramento e tal. Você não precisa trazer o cara de 4 meses. Joga o cara para 5, joga o cara para 6. E vai fazendo o acompanhamento, vai fazendo o manejo. O cara que você pede para ele de 6 em 6 meses, cara, o cara chega com o dente, com a gengiva toda inflamada, cheia de cálculo. Você, olha só, não vem mais em 6 meses não. Vem agora em 4 para a gente poder acompanhar. E isso é até uma forma também de você jogar com a motivação do paciente. Poxa, ele quer aumentar a distância entre as consultas, né? Aqui é um quadrozinho tradicional aqui do fluxo, né? Exame, diagnóstico. Aí nós temos aquele tratamento das lesões agudas, né? Que é o caso da emergência, se houver, grande parte das vezes não tem, mas muitas vezes tem também. Aí a gente vai atuar primeiro para tirar a dor do paciente, fazer a instrução de higiene oral, raspagem supra, raspagem sub, reavaliação. Nesse momento da reavaliação, nós vamos decidir se tem uma terapia complementar, uma terapia corretiva. Aqui é a fase corretiva. Fase corretiva. Vamos regenerar alguma coisa? Vamos fazer alguma terapia complementar? Vamos fazer uma coisa relacionada à prótese? Vamos instalar implantes? Vamos fazer acesso para raspagem? Vamos usar antibiótico terapia? A reavaliação que vai dizer isso para a gente. Okay? E aqui a tão sonhada fase de manutenção. Para vocês não ficarem perdidos, tá? A gente é muita informação, sei que às vezes eu fico um pouco agitado aqui falando e talvez vocês possam não estar entendendo tudo. Eu vou botar aqui um relato de caso. Nesse relato de caso, a gente vai trazer esses conhecimentos que ficaram um pouco na teoria para um caso concreto. Né? E vamos comentar algumas coisas que talvez não estejam no caso, mas que vale a pena também. Tá bom? É um caso que teve na aula passada também. Deixa eu ver se está escrito certinho. Vamos reler ele aqui. Bom, paciente sexo masculino, 46 anos, chegou ao consultório com desconforto na região vestibular do 47, relatando sangramento ao escovar os dentes. Após a anamnese e análise de um recente exame laboratorial, não foi encontrado nenhuma condição sistêmica alterada. Então, a gente excluiu as condições sistêmicas estarem influenciando no quadro do paciente. Ao exame clínico periodontal, percebemos na região 36 e 46 remanescentes radiculares, alto índice de placa, sangramento sondagem em diversos sítios, com bolsas de 4 a 6 milímetros nos elementos 16, 17, 26, 37 e 47, de profundidade da sondagem, não apresentou retração gengival, foi encontrado envolvimento de FURCA grau 2 no 47. A oclusão apresentava harmonia e não havia atividade de cárie. Ótimo. Dados gerais. Aqui eu transformei de uma forma mais objetiva, né, para a gente poder avaliar cada dado e detalhei alguns dados que não estavam lá no enunciado. Então, placa 100%, sangramento à sondagem 90%, as bolsas 5 a 6 milímetros, 6 milímetros, 4 milímetros, 5, 6 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 6 milímetros, envolvimento de FURCA. Vestibular,
grau 2, e os dentes ausentes só não tem os sisos. Quer dizer, dente pra caramba para raspar. Solicitação de exames, raio-x panorâmico. Por que o raio-x panorâmico? Porque o raio-x panorâmico vai dar uma ideia geral do caso. Para a gente até poder ver onde é que está o seio maxilar, onde está o canal mandibular, para a gente poder ver se o paciente tem alguma patologia óssea. É importante a gente ter na ficha do paciente esse exame panorâmico. Então a gente já solicita ele. Só que não é um exame muito bom para dar informações sobre crista óssea, sobre o ganho, a perda óssea, os defeitos, se eles são verticais, até onde eles estão indo, a lesão de furca. É muito mais detalhado quando a gente pega o periapical e a radiografia periapical e a radiografia interproximal. E a incidência da radiação ela vai ser mais perpendicular e com menos distorção. A gente vai ter menos sobreposição de imagem, menos distorção e vamos ter um resultado mais fiel até para efeito de comparação. Correto? E aqui lembrando que eu pedi um periapical do 47 também, já que foi observada dor e desconforto nessa região. Então eu preferi pedir esse 47 ou fazer no próprio consultório, quem tiver uma radiografia periapical, um aparelho de radiografia periapical no consultório. Então, fase sistêmica. Já na anamnese e durante a observação do exame levado pelo paciente, podemos afastar os riscos e a influência de outras doenças no curso da história periodontal do paciente. Não havia lesão aguda que demandasse atendimento de urgência. Ele tinha um desconforto ali no 47, mas não chegava a ser um abscesso, não era nada que precisasse de uma intervenção naquele instante. Então, esses casos, check. As fases. Então, vamos logo para a fase inicial. Na primeira consulta da terapia ativa, fizemos raspagem supragengival em ambas as arcadas, polimento coronário e instrução de higiene oral com treinamento do paciente. O que é o polimento coronário? Não falei lá atrás, né? O polimento coronário nada mais é do que a gente passar ali uma tacinha de borracha naquela superfície, cobrindo toda a superfície, fazendo realmente um polimento para tornar aquela região mais lisa e eliminar o biofilme presente e até dificultar que ele retorne ali rapidamente. Mas, na verdade, nosso objetivo é eliminar a presença do biofilme naquela região, tornando aquele dente mais limpo, né? No caso das superfícies, vestibular e palatina, superfícies lisas, a taça de borracha funciona melhor do que a escova de Robinson. Tá? Então, dê preferência às taças de borracha. Sempre uma rotação baixinha, tá? Se botar uma rotação muito alta, você vai acabar queimando o paciente. Tá? Acabar fritando ali a polpa do paciente. Tá? É um detalhezinho. Instrução de higiene oral e treinamento do paciente. Né? Vamos treinar esse paciente para escovar. Não vamos só instruir, às vezes entrou por um lado e saiu pelo outro, o cara não sabe escovar, ainda não sabe escovar bem. Às vezes vale até a pena você dizer para ele, olha, eu vou te ensinar aqui e depois você vai fazer, para ele prestar mais atenção. Ou então faz uma coisa que eu gosto de fazer, que é explicar tudo e tal, pergunta se entendeu, aí ele diz que entendeu, aí depois você dá a escova. Escova só para ver como é que você está fazendo. Aí ele começa a te encher de perguntas. Tá? Segunda consulta da terapia ativa. Vamos fazer raspagem gengival e alisamento radicular. Os elementos do lado esquerdo, além da exodontia do elemento 36. Eu separei um lado e o outro para não fazer na mesma consulta, por uma questão de praticidade, às vezes você não precisar de uma hora clínica muito grande, e também por conta de já vai anestesiar um lado, vai deixar o paciente anestesiado apenas de um lado, e vai agir, e vai atuar fazendo a raspagem subgengival nessa região. Poderia fazer tudo ao mesmo tempo? Eu poderia. Existem técnicas que preconizam você fazer uma desinfecção da boca toda de uma forma única. Só que é preciso um pouquinho mais de treinamento, principalmente a gente está começando e tal. Quando você for para a clínica, é mais interessante você pegar uma área pequena de dentes e raspar bem, do que tentar raspar muito bem raspar uma área muito grande e não raspar nada. Ficar o paciente com infecção, inflamação em todas aquelas regiões. Okay? Aí na terceira consulta de terapia ativa, raspagem subgengival e alisamento radicular nos outros elementos, no lado direito, além da exodontia do outro remanescente radicular. Que anestesiou, aproveita, faz a extração, faz a raspagem do lado direito. Okay? Acabando a fase, consulta de reavaliação. Vai ser realizado um novo exame com o objetivo de avaliar o sucesso da terapia.
Quais foram esses achados? Nós tivemos aqui profundidade de bolsa 3,4 milímetros, nossa, reduziu bastante. 16, 4 milímetros, o 17, 3 milímetros, saudável, 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 parâmetro que a gente considera saúde, né, gente, de até 3 milímetros, sem problema nenhum. 4 milímetros, bolsa muito rasinha. E na vestibular do 47, que a gente já esperava, que era uma região que estava com envolvimento de furca, a gente ainda tinha 6 milímetros. Ok. Índice de placa, 20%. Poxa, isso aqui é bem baixo, gente. 20% de índice de placa é bem baixo. Mas considerando que o paciente tinha 100%, não é isso? Sangramento, o paciente tinha 90%, agora está com 15%. Nossa, é o sucesso do sucesso. Observação. Nenhuma região apresentou sinais de inflamação intensa. Porém, a vestibular do 47 apresentou maior acúmulo de placa. E a gente já esperava porque é uma região anatômica mais difícil de você higienizar. Que é justamente aquela região que tem a reentrância da furca. Vai ser mais difícil de higienizar, a gente já espera que seja mais difícil estar limpo aquela região. Ok. Fase corretiva. Após o sucesso da fase inicial, podemos evoluir para essa fase. Identificação dos aspectos a serem corrigidos. Área de perda tecidual na região de furca do 47. Vamos tentar melhorar isso. Ausência dos elementos 36 e 46. Era 46, tá, gente? 36 e 46, que foram... Vou botar aqui para enganar. 36 e 46, que eram os dentes que tinham remanescente radicular que a gente extraiu durante a terapia ativa. Okay? Plano de tratamento. Regeneração tecidual guiada na região de furca do elemento 47. Vamos tentar regenerar, como não é uma furca grau 3, a gente ainda tem a expectativa de conseguir melhorar o grau de destruição daquela região e regenerar um pouco o tecido. Então, vamos lançar mão dessa técnica e vamos instalar implante na região do 46 e 36. Por que eu vou botar implante se o paciente é periodontal? Eu posso, o paciente está sob controle, é um paciente que eu consegui fazer uma terapia inicial, o paciente veio uma reavaliação, teve sucesso no tratamento, está com bom controle de placa, eu vou indicar a instalação de implante para esse paciente. E reabilitação com próteses e implantes suportadas na região do 46 e 36, né? Vamos instalar um implante e vamos colocar uma coroa em cima de cada um. Feito isso, vamos para a fase de manutenção. Após o sucesso da fase corretiva, o paciente entra agora na fase de manutenção. Inicialmente, vamos selecionar de 3 em 3 meses. Esse intervalo curto se deve ao fato do mesmo ter feito uma cirurgia de regeneração tecidual, quer dizer, o grau de sucesso que a gente teve ali, vamos dizer que talvez tenha sido muito bom, mas ainda é uma região, uma pequena reentrância, a gente não sabe exatamente o quanto de osso a gente conseguiu regenerar, mas a gente conseguiu resolver bastante aquela bolsa. Ótimo. Mas vamos manter uma atenção especial naquela região. E principalmente por estar reabilitado com 2 implantes. Então, agora, lá com 2 áreas muito mais sensíveis a ter recidiva de doença, a ter problemas de inflamação, infecção, e serem muito mais difíceis de serem tratados. Certo? Então, vamos ter um cuidado maior, vamos chamar de 3 em 3 meses. Caso o paciente mantenha um bom controle de placa, não acumule placa na região regenerada, a região regenerada apresente uma estabilidade do resultado obtido ao longo do tempo muito boa, e o paciente apresente um bom controle de placa na região de implante, que também é um pouquinho mais difícil, tem que lançar a mão um pouquinho, às vezes, no escova interdental, porque o implante é mais fininho do que o anti-escumolar era, né? Plataforma. Então, se o paciente conseguiu se adaptar muito bem àquilo e não está tendo sinais de inflamação, nenhuma recidiva, esse paciente pode chegar até 6 meses sem nenhum problema. Mais do que isso, não acho indicado por tudo que a gente já falou. Okay? Conclusão. Para o sucesso no tratamento periodontal, precisamos de uma boa anamnese, diagnóstico adequado, um tratamento cuidadoso, motivação e treinamento do paciente e coerentes terapias corretivas. Quer dizer, não vou regenerar um dente no cantinho assim, que não é tão importante, numa boca que já está com tanta sequela. Não vou botar uma prótese fixa de cerâmica em poucos pilares, porque esses dentes não vão suportar. Então, a terapia corretiva, ela tem que ser coerente com o resultado que a gente tem periodontal.
como a gente fez no nosso relato de caso. E, principalmente, um rígido controle de manutenção. Imagina o seguinte, a gente vai ter aí 40 anos de tratamento periodontal. E, possivelmente, você vai ter ali 4 meses de terapia ativa, 6 meses, ou 2 meses, ou nem vai ter uma terapia corretiva, e depois vai ter 30 anos de manutenção. Essa fase é muito importante. Tá? Aqui está o meu e-mail. Alguma dúvida que vocês tenham. Espero que em breve tenhamos contato. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.